A paz, amados. Deixar uma palavra no teu coração, amém? Uma certa ocasião, uma pessoa perguntou para mim: pastor, Jesus, ele é Deus ou ele é filho? Uma pergunta, muito perguntada por muitos, principalmente pelos testemunhos de Jeová, que tentam dizer que Jesus era apenas filho. Mas deixa eu falar para você aqui o que a Bíblia nos fala, amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, em seu versículo de número 11, nos fala que as coisas dos homens são reveladas aos homens pela carne, pelo Espírito do homem que está nele. E as coisas de Deus é revelada pelo Espírito de Deus. Quem vive na carne é carne, quem vive no Espírito é Espírito. Primeiramente, você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos fala que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16. E em Zacarias, a Bíblia nos fala que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele é quem te convence. O próprio Jesus nos falou que deixará ao homem o Consolador, o Espírito Santo. Quando vamos para a palavra de Deus, Deus em hebraico significa Yahvé. Yahvé não há vogais, somente consoantes, 4 consoantes. Então entendemos nós que no hebraico o nome Yahvé significa eu sou, aquele que é. Jesus, por diversas vezes, quando Deus aparece a Moisés no monte, né, aonde ele viu aquela sarça ardente, automaticamente Moisés pergunta: Jesus, Deus, a quem eu vou apresentar a Faraó? Deus então fala: diga a Faraó que o grande eu sou te enviou. Então Deus ali se manifestou a Moisés. Na própria Torá, aonde muitos judeus, muitos muçulmanos praticam a Torá, a palavra Deus está para mais de 5.400 vezes a palavra Deus, que significa eu sou. Jesus, por diversas vezes, ele disse ao povo, principalmente no livro de João. O livro de João é o livro que apresenta Jesus como o verbo, como o próprio Deus encarnado. Por diversas vezes Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ovelha. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, lá em Apocalipse. Então, por diversas vezes, Jesus mesmo disse para os judeus e para os discípulos, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Então a palavra eu sou vem do original do grego, significa Yahvé, Deus, significa Yahvé, traduzida eu sou. Então entendemos nós aqui que pelo Espírito Santo de Deus, por quê? Porque, entenda bem, eu, pela minha pequenez, jamais eu vou querer dizer algo aqui, só para você abrir a sua mente. Qualquer ser humano que viesse na terra e dissesse que ele era o próprio Deus, não caberia em mente humana nenhuma que aquela pessoa era o próprio Deus, a não ser pelo Espírito Santo. A confirmação de que Jesus era o próprio Deus encarnado é quando Jesus cura aquele homem paralítico, e antes mesmo dele curar aquele homem paralítico, ele falou: meu filho, seus pecados estão perdoados, seus pecados são perdoados. Ali então Jesus manifesta a todos que ele tinha um poder de perdoar pecados, porque até o momento ninguém poderia perdoar pecados senão Deus, somente Deus poderia perdoar pecados. Ali automaticamente Jesus pronunciou a palavra. Jesus não foi ao Pai, orou ao Pai e pediu perdão pelos pecados, como os sacerdotes assim o faziam. Os sacerdotes apresentavam a Deus a oferta, o sacrifício pelo pecado do povo. Deus respondia, Deus liberava perdão, e o sacerdote chegava, o sumo sacerdote chegava ao povo e falava: seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou pecados. Ali já demonstra que Jesus era o próprio Deus, e somente pelo Espírito Santo de Deus
é que a pessoa vai ter o discernimento espiritual que Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são as três pessoas da Trindade, que os três se tornem um só. Então é pelo Espírito Santo de Deus que nós entendemos que Jesus, o Espírito Santo, os três são um só, do mesmo poder. Antes mesmo de tudo ser formado, Jesus já existia. Antes mesmo do homem ser formado, Jesus já estava. Em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor Jesus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus só falou que era filho por diversas vezes, para que ele pudesse continuar pregando o evangelho, sem que as pessoas o matassem e o perseguissem antes da hora do tempo determinado por Deus, para que ele assim o fizesse. Jesus mesmo fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o próprio Deus. Se alguém parar para você pregando um outro Jesus que é filho, um outro Jesus, um Espírito que não intercede, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. O Espírito Santo, ele é o Consolador, João 14. Espírito Santo é o Consolador, que consola o homem. Então somente pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos entender que Jesus é o próprio Deus encarnado. João mesmo fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o próprio Deus conosco. Por isso mesmo que ele mesmo se entregou. Jesus não morreu pelas mãos dos homens, mas Jesus fala que ele respirou e se entregou por amor a mim, por amor a você. Ele se comprou em alto preço, preço de sangue. Amor igual a esse nunca houve, nunca haverá, porque Deus enviou o teu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você. Então entendemos nós muito bem claro que Jesus é o próprio Deus encarnado, é a terceira pessoa da Trindade. Nós somos corpo, alma e espírito, nós somos tricotomia. Em um corpo, sou corpo, alma e espírito. Então Jesus, ele é o próprio Deus encarnado na terra. Deus te abençoe, fique aí com essa humilde estudo da palavra de Deus acerca sobre a Santíssima Trindade, a pessoa de Jesus, o grande eu sou. Deus te abençoe, pastor Flávio Márcio.